Meus amigos e minhas amigas, eu li o artigo do Eike Batista no Globo e no Valor Econômico, que foi publicado também na semana passada. Eu achei interessante quando o Eike Batista escreve, aliás, que foi traído. Traído, não sabia exatamente o que estava acontecendo dentro do seu grupo de empresas. Olha, ou ele está mentindo, ou ele é totalmente incompetente. Porque o Eike Batista é uma pessoa venerada, uma pessoa elogiada como um dos maiores empreendedores, não só do Brasil, como dos países emergentes, um empreendedor moderno. E esse homem, que tem um controle total desse grupo, e ele não sabe exatamente o que está acontecendo, não tem muito sentido isso não. Muito bem, mas isso aí faz uma ponte de ligação entre ele e o Lula, não é? Porque o Lula também disse isso. O Lula disse o seguinte, quando o Mensalão foi denunciado, que ele não sabia de nada, a Câmara focalizava no Lula, e ele nunca vi coisa tão desagradável. Ele ficava olhando para cima e dizendo que nunca soube nada do que estava acontecendo. Depois ele admitiu que o que havia na realidade não era Mensalão, era a Caixa 2, como se isso também não fosse crime. Depois ele volta, se contradiz novamente, diz que realmente ele foi traído, e já no final do governo dele, ele diz que não houve Mensalão, que ia sair do governo, e quando saísse, a última coisa que ia fazer na vida era provar que o Mensalão nunca existiu. Mas o STF, Supremo Tribunal Federal, agiu mais rápido que ele e provou que existiu o Mensalão. Muito bem, eu estou olhando porque existe assim uma simbiose perfeita entre o Lula e o Eike Batista. O Lula, quando começou o governo dele, começou com o espetáculo do crescimento. E começou num otimismo fantástico, vendendo o Brasil como se fosse o país que mais desenvolvia no mundo, o melhor país do mundo, etc. E os investidores internacionais, inclusive, acreditando nisso tudo. E o Brasil virou a bola da vez, ou seja, virou o queridinho dos investidores internacionais. Se falava muito de Brasil naquela época e até pouco tempo, anos atrás. A mesma coisa aconteceu com o Eike Batista. O Eike Batista se tornou aquele grande empreendedor brasileiro, ia se tornar o homem mais rico do mundo, as pessoas estavam botando dinheiro nas empresas do Eike Batista, qualquer negócio do Eike Batista as pessoas queriam investir. E começamos a perceber o seguinte, depois da crise, né? Depois da crise, e a crise é muito importante para isso, porque a crise separa o joio do trigo, quem é bom e quem não é. A economia brasileira vivia bem, não tão bem quando a gente faz a comparação relativa, porque foi uma das economias que menos cresceram nos últimos 13 anos, sendo no período Lula. Foi um dos países que menos cresceram no mundo. E o Eike Batista, aquelas empresas dele, todas pré-operacionais, e as pessoas acreditando no Lula. Lula com uma popularidade muito alta, o Eike Batista era quase a mesma coisa. E depois da crise a gente percebe o seguinte, não é? Que a economia brasileira não era realmente aquilo que os lulopetistas falavam. Não era aquele paraíso todo, muito pelo contrário. A gente nota hoje uma bagunça total da economia brasileira. Não tem um setor que funcione, nada funciona nesse país. Haja visto aí as manifestações de ruas. No Eike Batista aconteceu a mesma coisa. O homem que chegou a ter 30 e poucos bilhões de dólares, hoje não é mais nem bilionário. A última avaliação ele está em 216 milhões de dólares. Foi um baque total, como foi o baque da economia brasileira. A economia brasileira é uma das economias que menos cresce no mundo, é a economia brasileira. Esse período agora, governado pela Dilma e o Lula, conforme ela disse, a economia não consegue crescer, a inflação está descontrolada, e só está ligeiramente descontrolada porque estão fazendo maquiagens. Por exemplo, a Petrobras está sendo usada para
maquiar a inflação brasileira. E caminha para uma séria crise cambial. O saldo de balanço de pagamento negativo agora foi um dos maiores de todos os tempos que já houve e está caminhando para pior. Não se sente uma ação governamental, porque parece que não está existindo no governo. Essa dupla presidência, Lula e Dilma, bagunçou tudo, porque ninguém sabe realmente o que está acontecendo. A Dilma perdeu o controle de tudo. Ela está lançando coisas, ao mesmo tempo as coisas caem, lança plebiscito, lança constituinte, lança mais médicos, e tudo isso não funciona. Tudo isso não funciona. Nada até agora teve uma resposta. As manifestações de rua não teve uma resposta concreta da Dilma. Particularmente depois daquela reunião que ela fez nos 39 ministérios, que ela não conhecia metade deles. E saiu com os 5 pactos. Nada aconteceu até agora. Cada vez pior o que está acontecendo. Voltando da simbiose entre o nosso amigo, o Eike Batista era uma pessoa que eu nunca confiei, porque é um homem que faz qualquer coisa para estar nos holofotes. Até a mulher dele, ele promovia de uma maneira muito vulgar através da nudez. E ficava com um papagaio de pirata nas reportagens da mulher. Eu realmente conheci o Eike Batista por causa da Luma de Oliveira. E o Lula, a mesma coisa, faz tudo para estar no poder. Beija a mão de corruptos, dá chave, dá cheque em branco a corruptos. Tudo o Lula faz para ficar no poder. Agora, uma coisa é o seguinte, nós brasileiros, nós não, porque eu não estou nisso, os brasileiros têm a maior culpa em relação a isso. Nós somos uma sociedade de analfabetos digitais, uma sociedade que não pensa, não tem maturidade, porque tudo isso aí era previsto. O Lula assumiu o governo. Quem era o Lula? Não tinha currículo, não tinha formação educacional, não tinha experiência, totalmente despreparado, nunca tinha trabalhado e assume a presidência do Brasil. Como é que ele monta o seu governo? Abandonou a meritocracia, faz o governo na base do poder de votos, entrega os ministérios como se fossem capitanias hereditárias com porteiras fechadas, aqueles que demonstrassem poder de votos, para mantê-lo no poder. É certo? E o Eike Batista, e quando você olha para tudo isso aí, quando você olha para tudo isso, é perfeitamente previsível que essa coisa não pode dar certo. Como é que pode uma economia em pleno século XXI, uma economia, um país grande, gigantesco como é o Brasil, ser governado por uma pessoa totalmente despreparada? E ao final ainda fez outra coisa, ainda colocou outra mais despreparada do que ele para governar o país. O que a gente pode esperar? Milagre? Não existe milagre. Não pode dar certo uma economia comandada por uma pessoa como Lula e como a Dilma. Não pode dar certo. Agora ficar as pessoas frustradas e achando que a coisa deu errado, não deu errado não, era o esperado, é isso aí, era o esperado. A mesma coisa com o Eike Batista. O Eike Batista, a vontade total de estar na mídia, fazia projeções espetaculosas, extremamente otimistas a respeito do negócio dele, e as pessoas colocando dinheiro. Agora veja só, o Eike Batista, as empresas dele todas pré-operacionais. E pré-operacionais de alto risco, petróleo e gás. Por que de alto risco? De alto risco porque a probabilidade delas não darem certo era muito grande. Além disso, o negócio ficou claro. O Eike Batista trouxe banho. Ele teve uma cabeça boa para trazer grandes executivos para botar nas empresas dele. Mas foi uma rotatividade tão grande que era claro alguma coisa estava acontecendo com o comportamento do Eike Batista. Por que essa rotatividade tão grande de executivos de alto nível dentro da empresa do Eike Batista? Tudo isso deveria chamar a atenção. Tudo isso devia caminhar para um analista com a cabeça no lugar não confiar nos resultados das empresas do grupo do Eike Batista. E
Em relação à economia brasileira, eu não entendo como é que os investidores internacionais ficaram tanto tempo achando que a economia brasileira ia deslanchar. Se tinha um governo como era o governo lula-petista. Um governo que foi contra todas as medidas do Fernando Henrique, que tomou na direção correta, eram medidas na direção correta, lei de responsabilidade fiscal, privatizações, o PROE, o Fernando Henrique consertou, estava consertando o Brasil, dominou a inflação, e ele foi contra tudo isso, foi contra até inclusive o plano real e o plano de responsabilidade fiscal. E esperar que esse homem, esse senhor no governo, iria dar certo? Iria fazer a economia brasileira andar, desenvolver? Não, meus amigos. Não há nenhuma possibilidade. Isso aí é só milagre. Milagre não pode existir. Ok, até a próxima.